Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Palavra de Deus que nos é dirigida neste dia, conforme o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 até o 13, onde está escrito: Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de Deus é importante, é fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada. Através dela, Deus falou com o seu povo ao longo da história, também ao povo que estava na Babilônia, levando orientação, levando consolo, levando esperança. Deus indicou a sua vontade, mostrou o que esperava do seu povo. Este povo que muitas vezes seguiu a palavra de Deus, foi obediente a Deus. Nós também sabemos que o povo de Deus ao longo da história muitas vezes foi desobediente, muitas vezes pensou que não precisava de Deus, que não precisava da orientação de Deus e andou pelos seus próprios caminhos. Quando fez isso, pecou, falhou, andou por caminhos errados. Hoje não é diferente. Deus continua falando conosco, nos conduzindo, mostrando o caminho pelo qual nós devemos andar. Deus fala conosco, porque tem grande amor por nós. Deus não desiste de nós, por isso Ele continua nos chamando a viver conforme o seu querer, nos chamando a fazer a sua vontade, nos chamando para seguir os seus ensinamentos. Nós, em alguns momentos, seguimos os mandamentos de Deus, fazemos a sua vontade. Mas também, a exemplo do povo de Deus, nós também muitas vezes preferimos andar pelos nossos próprios caminhos. Achamos que a nossa vontade é mais agradável, que a nossa vontade é melhor. Falhamos nesses momentos, pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso próximo. Mas, graças a Deus, nós temos a possibilidade do arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento, a reconhecer as nossas falhas e nos concede o perdão, nos dá uma nova chance de seguir o caminho indicado por Ele, de fazer aquilo que lhe agrada. Nós vivemos num mundo marcado por uma realidade de muito ódio, de inimizade, violência, morte, intolerância e muita corrupção ao nosso redor. Pessoas que creem em Deus ou que muitas vezes apenas dizem que creem em Deus não vivem conforme a sua palavra. Andam conforme seus desejos e muitas vezes até utilizam a palavra de Deus para justificar suas atitudes, para justificar as suas palavras. Nessa realidade, nesse contexto, talvez pensemos: aparentemente a palavra de Deus não está provocando mudanças. Se olharmos para o nosso país, um país de pessoas que procuram seguir a palavra de Deus, de pessoas que depositam a sua fé em Deus, de pessoas que creem em Deus. Diante da realidade, podemos pensar ou chegar a pensar de que a palavra de Deus não está fazendo a diferença neste mundo, neste país, na vida de muitas pessoas, porque em muitos momentos
diante da palavra de Deus, outras palavras são mais valorizadas, outras palavras são seguidas e praticadas, enquanto isso a palavra de Deus é deixada de lado. Nós somos desafiados a sempre ouvir a palavra de Deus, ouvir a orientação de Deus, e não apenas ouvir, mas colocar em prática, e não cair na tentação de ir na onda do momento ou conforme algumas pessoas andam, fazendo aquilo que vai contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, usando como argumento, mas como os demais também não levam a sério a palavra de Deus, eu também não vou levar. Nós precisamos ter uma atitude diferente, uma ação diferente, um agir diferente, seguindo sempre a palavra de Deus, seguindo palavras que se encontram na palavra de Deus, seguindo palavras que têm base na palavra de Deus, mesmo que muitas vezes aquilo que a palavra de Deus nos espera, pede de nós, não nos agrade, porque precisamos ter em mente que a palavra de Deus não é para nos agradar, mas ela era para nos indicar o caminho pelo qual nós devemos andar. A palavra de Deus é de grande importância, ela faz diferença na nossa vida e certamente podemos testemunhar na nossa vida, na nossa caminhada de fé, em quantos momentos Deus nos consolou através da sua palavra, nos deu forças para continuar, mesmo diante de momentos difíceis, momentos de desânimo, momentos em que pensávamos talvez em desanimar ou desistir. Palavra de Deus que nos trouxe esperança em muitas situações, em muitos momentos, porque nos lembrou e continua nos lembrando, Deus nos acompanha, Deus está conosco, Deus jamais nos deixa sozinhos. Como é bom poder saber que Deus está conosco, que nele podemos confiar e com ele nós podemos contar a cada momento da nossa vida. A palavra de Deus tem a ver com transformação, com mudanças, não só na vida das outras pessoas, mas na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Porque às vezes podemos pensar, quem precisa ser mudado pela palavra de Deus são as outras pessoas e não nós. Na verdade, nós precisamos ser constantemente mudados pela palavra de Deus, assim como as demais pessoas. Todas precisam ser transformadas pela ação da palavra de Deus. Nós podemos e devemos ser pessoas melhores, pessoas diferentes, pessoas mais obedientes a Deus. Nesse sentido, a ação da palavra de Deus inicia no início da nossa vida e vai até o fim da nossa vida. Nunca podemos dizer, eu não preciso mais ser transformado pela palavra de Deus. Nesse caso, já seríamos pessoas perfeitas e nunca seremos neste mundo. Continuaremos sendo pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras que precisam de transformação a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Ela é indispensável, é o fundamento para o nosso viver. Ela nos mostra e lembra que somos importantes para Deus. Diante de Deus, nós temos grande valor. Ele se preocupa conosco. Ele quer o nosso bem. Por isso ele continua falando conosco. Se Deus não nos amasse, se Deus não quisesse o nosso bem, ele já teria desistido de nós e teria se calado, não falaria mais conosco. O fato de Deus falar conosco é um bom sinal, é sinal do amor de Deus por nós. A palavra de Deus foi pregada em diversos lugares, de diversas formas, nas casas, nas igrejas, nas famílias, no convívio social, através de palavras, através de atitudes, através do exemplo pessoal. Ela foi pregada de forma oral, foi pregada de forma escrita. Hoje, com mais intensidade, ela está sendo pregada pelos meios virtuais. Uma forma de Deus chegar a muitas pessoas. Neste tempo de pandemia, neste tempo de isolamento social,
quando não podemos nos reunir em nossas comunidades, Deus, através das redes sociais, dos meios virtuais, tem levado a palavra a muitas pessoas. Tem levado consolo, ânimo, orientação neste tempo tão delicado, neste tempo de tantas dúvidas, de tantas incertezas. A pergunta que talvez nos venha à mente neste momento: como será depois desta pandemia? Como continuará a pregação da palavra de Deus? Apenas pelos meios virtuais? Não vamos mais voltar às nossas comunidades para ouvir a palavra de Deus? Ou vamos abandonar os meios virtuais e só pregar a palavra de Deus na igreja? Creio que depois desta pandemia continuaremos pregando a palavra de Deus pelos meios virtuais e também da forma de cultos presenciais. Certamente, algumas pessoas que não poderão estar nas igrejas serão alcançadas pelos meios virtuais. Também quero chamar a atenção que, depois desta pandemia, não seja usada como justificativa a não participação na igreja o fato de poder ter e ouvir a palavra por meios virtuais. Quem não puder ir à igreja, certamente vai ser alcançado pelas redes sociais. Quem puder à igreja é desafiado a estar na igreja para ouvir a palavra de Deus em comunidade, na companhia de irmãos e irmãs. A palavra de Deus, ela transforma, independentemente da forma que é pregada, independentemente de quem a está pregando, porque ela é palavra de Deus, palavra eterna, palavra que não muda. Palavras podem e devem ser mudadas, as nossas palavras podem ser mudadas, nossas opiniões, nossas ideias podem ser diferentes, mas a palavra de Deus é uma só. No passado, hoje e no futuro, ela continuará sendo a palavra perfeita, a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus possa tocar o seu coração, que no seu dia a dia você sempre tenha a disposição de seguir a palavra de Deus, que possa interpretá-la buscando a orientação de Deus, buscando sabedoria, sempre perguntando para aquilo que vai ao encontro do Evangelho de Jesus Cristo. Que a interpretação da palavra de Deus possa ser uma interpretação evangélica, uma interpretação cristã. Que Deus dê sabedoria, que Deus oriente você, a sua família, que haja espaço na tua vida para a palavra de Deus e tenha certeza de que ela é essencial para a minha caminhada de fé, para a tua caminhada de fé. Que Deus oriente, que Deus conduza você e a sua família. Amém.